Alô, galerinha do canal Bionline, tudo bem? Eu sou o professor Marcos André e hoje nós vamos dar uma dica, uma aula um pouco mais rápida, numa forma de revisão, sobre fito-hormônios, sobre os hormônios vegetais. A gente sabe que, de uma certa maneira, esses hormônios são importantes, inclusive na utilização no nosso dia a dia para a produção de frutos partenocárpicos, para induzir o processo de germinação. Então, se liga na aula de hoje que nós vamos falar sobre fito-hormônios. Alô, galerinha, tudo bem? Professor Marcos André de volta. Nós vamos falar sobre fito-hormônios, que nada mais são do que os famosos hormônios vegetais. Dentre os hormônios vegetais, nós temos alguns grupos que envolvem as auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, ácido abscísico. Então nós vamos fazer um breve comentário sobre as principais funções de cada um desses hormônios. Então fique ligado aí, pessoal. O primeiro ponto importante é falar sobre as auxinas. E a principal auxina é o ácido indol acético, que nós tradicionalmente chamamos de AIA. Essa é a principal auxina. Quando você estuda a função das auxinas, tome muito cuidado. A principal função dela é determinar o crescimento. E preste atenção, o crescimento da auxina é feito por alongamento. Então por isso que eu geralmente falo para os meus alunos, A de auxina, A de alongamento. Então essa é a principal forma de definir o crescimento vegetal. Então o crescimento vegetal sob estímulo da auxina, da raiz, do caule e das folhas é feita por alongamento celular. Fechou essa ideia, pessoal? Uma outra função importante relacionada com a auxina é a dominância apical. Esse fito-hormônio ele é produzido em grande quantidade nas gemas apicais. As gemas apicais estão localizadas no ápice caulinar e na região subapical da raiz. E quando você trabalha com a ideia do crescimento da planta, é muito comum você observar que as partes mais baixas da planta, vamos supor uma árvore de grande porte, as partes mais baixas têm os ramos maiores do que os de cima. Qual é a justificativa? Porque lá em cima tem a gema apical e lá em cima há uma grande produção de auxina. Ao lado da gema apical tem as gemas laterais. Essas gemas laterais são inibidas pela gema apical devido à grande produção desse fito-hormônio, devido à grande produção de auxina. Por isso que a gente diz que a raiz ela cresce da pontinha para baixo, enquanto que o caule cresce da pontinha para cima. Então existe uma questão tradicional. Se você, por exemplo, fizer em um tronco de uma árvore a inscrição do seu nome a 1,5 m do solo e você retorna daqui a 15 anos, a que altura do solo estará a inscrição do seu nome? A 1,5 m. Por quê? Porque o caule cresce da ponta para cima. Então as regiões mais altas são mais novas. As regiões mais baixas são mais velhas. Isso é interessante você analisar na botânica. Então esse crescimento da gema apical para cima é determinado por um fenômeno conhecido como dominância apical. Não é à toa que quando você tem um mecanismo de poda, você tira a gema apical para que os ramos possam desenvolver. Então quando há poda de uma árvore, impede o crescimento em altura, mas os ramos se desenvolvem mais porque essa dominância apical ela é quebrada pela remoção dessa gema apical. Fechou a ideia? Uma outra função importantíssima associada a esse fito-hormônio é o desenvolvimento do fruto. Então o fruto ele se desenvolve utilizando a partir da utilização desse fito-hormônio. E nesse contexto, há a produção dos famosos frutos partenocárpicos. O que é um fruto partenocárpico? É o fruto sem a sua semente. Então, esse fruto sem semente pode ser produzido com a pulverização de fito-hormônios. Então, você acrescenta fito-hormônios, como é o caso da auxina, como é o caso da giberelina, que também nós vamos comentar daqui a pouco. Isso estimula o desenvolvimento do ovário sem a necessidade de ocorrer o processo de fecundação. Então, fique ligado à formação desses frutos partenocárpicos utilizando fito-hormônio, como é o caso da auxina. Agora, galerinha, atenção redobrada no que eu vou comentar agora. Fique atento. Quando a gente fala sobre esse fito-hormônio, é importante ressaltar que além desse crescimento, da dominância, do desenvolvimento, ele inibe a abscisão foliar. A abscisão foliar é a queda das folhas. Durante muito tempo, acreditava-se que a queda das folhas era determinada pelo ácido abscísico, daí o nome, ácido abscísico, de abscisão. No entanto, verificou-se que a abscisão foliar ela é decorrente da baixa concentração de auxina e da elevada concentração de etileno. Portanto, a auxina inibe a abscisão foliar. Então, enquanto tiver níveis de auxina elevados, a folha não irá cair.
Agora, é importante também nós ressaltarmos a variação de estímulos ou de respostas em relação à concentração de auxina. E aqui eu trouxe um gráfico clássico em prova de vestibular. Aqui eu tenho estímulo e inibição. Aqui eu tenho a concentração de auxina, tá? Concentração de auxina. O que você percebe? Que a raiz e o caule respondem de forma diferente ao mesmo fito-hormônio. Então, uma concentração ótima aqui de auxina, pessoal, que eu vou chamar de 1, ela não inibe o caule. Entendeu? Enquanto que a concentração ótima no caule, que eu vou chamar de 2, ela estimula o caule ao crescer, porém ela inibe a raiz. Como geralmente eu trabalho com os meus alunos e estou trabalhando com você neste exato momento. Elevada concentração de auxina inibe a raiz e estimula o caule. Baixa concentração de auxina estimula a raiz e inibe o caule. Vou repetir. Elevadas concentrações de auxina inibem a raiz e estimulam o caule. Baixa concentração de auxina estimula a raiz e inibe o caule. Fechou essa ideia? Então vamos pegar isso e colocar numa situação prática também rotineira em prova de vestibular. Vem comigo, olha só. Aqui eu tenho o que nós chamamos de fototropismo. Aqui eu tenho a incidência da energia luminosa. Tudo bem, pessoal? A luz está incidindo. Beleza. O que acontece? Nessa região iluminada, há degradação de auxina. Então, a auxina vai se concentrar nessa região que eu estou preenchendo na cor preta. Então, aqui haverá maior concentração de auxina. Então, o que vai acontecer? Nessa região do caule, veja, muita auxina estimula. Então, essa região vai ser estimulada a se alongar, enquanto que essa que tem menos auxina não se desenvolve tanto. O contrário acontecerá com a raiz. Nessa região onde tem muita auxina na raiz é inibido. Essa região que tem menos auxina é estimulado. Portanto, a raiz alonga se afastando da energia luminosa e o caule alonga se aproximando da fonte de luz. Por isso que você diz que o fototropismo do caule ele é dito positivo, porque cresce em direção à luz. E o fototropismo da raiz é negativo, porque cresce se afastando da luz. Quando a gente leva em consideração a aceleração da gravidade, vamos chamar de geotropismo. Olha aqui, pessoal, olha como é fácil. A aceleração da gravidade não está para baixo? Então, nessa região aqui de baixo, haverá maior concentração de auxina. Então, muita auxina na raiz inibe, correto? Então, essa região de cima da raiz vai se desenvolver, fazendo com que a raiz cresça para baixo, a favor da aceleração da gravidade. E por isso, você diz que o geotropismo ele é positivo. Em contrapartida, muita auxina no caule estimula. Então, essa região cresce. Então, ela vai crescer contra a aceleração da gravidade. Então, você diz que o geotropismo é negativo. Tem uma exceção à regra? Tem. As raízes respiratórias da planta do manguezal. Essas raízes têm um geotropismo negativo, elas crescem para cima. Por quê? Porque o solo do manguezal ele é pouco oxigenado. Então, essas raízes elas têm orifícios, né? Por isso são chamadas de pneumatóforos, que vão capturar o oxigênio atmosférico. Então, elas precisam estar acima do solo. Então, elas vão crescer contra a aceleração da gravidade, que é uma exceção a essa regra que nós estamos trabalhando. Fechou a ideia? Deu para anotar aí as principais funções da auxina? Então fiquem atentos, nós vamos dar continuidade falando de outros fito-hormônios. Então, galerinha, dando continuidade, olha só, fiquem atentos agora a 2 fito-hormônios que são importantes também. Um deles corresponde às giberelinas. Olha como é que eu faço, ó. G de giberelina, G de germinação. Então, a giberelina é o fito-hormônio que determina a germinação da semente. Ela quebra a dormência da semente. Isso é importante para vocês. Ela quebra a dormência da semente. E, consequentemente, eu tenho aí o desenvolvimento, né, dessa planta. Toma muito cuidado, porque a giberelina ela estimula a produção de enzimas que degradam o amido. Então, a gente analisando a quantidade de amido armazenado na semente durante o período de germinação, vamos perceber que a concentração de amido diminui e há um aumento na síntese de enzimas digestórias, que é justamente para gerar carboidrato para que esse vegetal possa, então, se desenvolver. Então, a principal função da giberelina é atuar no processo de germinação. Além disso, a giberelina ela é importante no crescimento por alongamento. Poxa, Marcos, crescimento por alongamento da giberelina é similar ao da auxina? É similar. Há uma semelhança aí nesse padrão de crescimento. No entanto, ela é pouco eficiente sobre a raiz e muito mais eficiente sobre o caule. Então, você precisa ficar atento sobre o nível de eficiência da giberelina nos órgãos vegetais.
Além disso, ela é determinante também para o processo de floração e fundamentalmente para o desenvolvimento do fruto também. Aquele fruto partenocárpico que não há semente, como nós vimos para a auxina, a giberelina também pode atuar nesse contexto. Um outro fito-hormônio bem bacana é a citocinina. Olha só, pessoal, C de citocinina, C de citocinese. Então a gente pode falar que a citocinina estimula o crescimento vegetal porque ela estimula a citocinese, a multiplicação celular. Veja, enquanto a giberelina faz o alongamento, enquanto a auxina faz o alongamento, a citocinina estimula a multiplicação. Se ela estimula a multiplicação, a proliferação celular, ela retarda o envelhecimento, ela retarda a senescência, ela inibe a senescência. Então isso é importante para vocês. Além disso, lembra que eu comentei que a auxina determina a dominância apical. Quando você faz a poda, tira essa gema apical e as gemas laterais se desenvolvem. Quem é que determina o desenvolvimento das gemas laterais? As citocininas. Então as citocininas, elas atuam ali, né, junto com a auxina. A auxina determina a dominância apical, mas na remoção da dominância apical, quem prevalece é a citocinina, que estimula o desenvolvimento dos ramos. Tudo bem, pessoal? Então toma muito cuidado. Função principal das citocininas é o crescimento por multiplicação celular, o desenvolvimento das gemas laterais na ausência da gema apical e o retardamento do envelhecimento, uma vez que ela estimula a multiplicação, ela retarda a senescência. Então, galerinha, dois outros fito-hormônios que são fundamentais correspondem ao ácido abscísico e ao etileno. O ácido abscísico ele recebia esse nome porque acreditava-se que ele era responsável pela queda das folhas, portanto, processo de abscisão foliar. No entanto, verificou-se que o ácido abscísico não tem essa função. Além disso, o ácido abscísico ele é considerado o hormônio do estresse. Então, em todas as condições estressantes, a planta aumenta a produção de ácido abscísico para se proteger literalmente daquele ambiente ou daquela condição. Uma das situações mais interessantes que relaciona com a função desse fito-hormônio é o estresse hídrico, é a falta de água. Lembra que a planta ela vai liberar água na forma de vapor pela folha em um processo denominado transpiração, e a transpiração é determinada pelos estômatos. Os estômatos estarão abertos na presença de luz, água e na baixa concentração de CO2 no mesófilo foliar. Quando há a falta de água, há a liberação de ácido abscísico. E o que esse ácido abscísico faz? Fecha os estômatos, de tal maneira que ele inibe o processo de transpiração e, consequentemente, evita ou diminui a perda de água. Perceba que na falta de água é uma condição estressante e esse ácido abscísico, ao determinar o fechamento dos estômatos, impede ou inibe o processo de transpiração, reduzindo, assim, a perda de água para o meio ambiente. O outro fator interessante é o estímulo, a indução ao mecanismo de dormência da semente. Quando a condição do solo é desfavorável, o ácido abscísico ele induz essa dormência, impedindo que naquele momento não é possível ou não seria interessante, entre aspas, a planta germinar. Quando as condições ambientais são favoráveis, aí quem passa a predominar? A giberelina, que determinará o processo de germinação. O outro fito-hormônio, para fechar isso, que já foi cobrado em prova do Enem, interessantíssima a cobrança dele, foi justamente o etileno. É um fito-hormônio gasoso que atua no amadurecimento do fruto e também determina o processo de abscisão foliar. A queda das folhas, como mencionado anteriormente, ela é determinada pela interação da auxina e do etileno. Baixos níveis de auxina e elevados índices de etileno determinam a queda das folhas. No entanto, o gás etileno, ou o fito-hormônio etileno, ele é muito mais cobrado no que diz respeito ao amadurecimento do fruto. No teu dia a dia é possível você observar isso. Geralmente você compra o mamão verde, a banana verde, você sabe que com o passar do tempo o fruto amadurece mais rápido. Isso se dá pela liberação desse fito-hormônio. Se você pega um cacho de banana e deixa ele dentro de um saco plástico, o saco vai ficando cada vez mais úmido, ou o papel vai ficando cada vez mais úmido, se ele está envolto por papel, e o amadurecimento vai se dar de uma forma mais acelerada, porque há maior concentração de gás etileno. O etileno também é liberado pela combustão, pela queima da madeira, há liberação de etileno. Por isso que em alguns lugares onde há o fogão a lenha, é muito comum ter frutos verdes pendurados para que aquele gás liberado pela combustão favoreça o amadurecimento desse fruto. Então nós vimos agora, nós vimos nessa videoaula os 5 principais tipos de fito-hormônios e as suas respectivas funções. Inscreva-se no canal Bionline, continue acompanhando as nossas aulas, faça sugestão, comente aí embaixo e vamos trabalhar juntos nesses meses que antecedem o Enem, preparando da melhor maneira possível para você arrebentar em biologia.